Olá, pessoal do sétimo ano. Hoje a gente vai falar sobre o divino na cultura indígena brasileira, lá na página 158. Para os índios, os deuses deles eram diferentes dos deuses da Mesopotâmia e do Antigo Egito. Os deuses deles eram coisas da natureza, tá? Por exemplo, raio, trovão, água, sol, rio, floresta. Então eles acreditam que os deuses são os espíritos da natureza, tá? É diferente dos outros deuses que a gente viu anteriormente, porque eles são representados em forma humana. E para os indígenas, a forma da natureza. E aí, também não tem como generalizar e falar assim o nome de um deus, porque eles são muitas tribos e cada tribo ele tem um nome, um personagem de um deus, tá? Então, lá na página 159 fala dos tupis guaranis, né? Que na época da colonização, por exemplo, havia uma crença de algo superior ou fora do comum, incompreensível para eles. Essa crença, por exemplo, estava na força do trovão, do raio, que para eles era Tupã, entendeu? Que criava isso, os raios e os trovões. Agora, lá na página 160, eles vão falar sobre o divino na Grécia Antiga. O divino na Grécia Antiga, os gregos, eles eram igual os mesopotâmios e igual aos o pessoal do Antigo Egito. Porque eles eram politeístas. O que são politeístas? São pessoas que creem em bastante deuses. Então, os deuses deles eram semelhantes aos humanos, entendeu? Eles tinham qualidades, defeitos, igual aos humanos, entendeu? Só que eles eram seres superiores, entendeu? Eles eram heróis. Na página 160, eles falam sobre os mitos que os gregos criavam. O que é o mito? O mito, ele foi criado desde os primórdios da Terra, desde quando começou a Terra, até mesmo antes da escrita. Os mitos, ele ajuda na imaginação do homem a explicar como surgiu a Terra, como aconteceu algumas coisas, entendeu? Como nasce o Sol, entendeu? Nasce a Lua, por que da morte, essas explicações. Os gregos utilizavam muitos mitos para explicar tudo isso e para criar uma ligação com esses deuses, entendeu? E aí também tem alguns deuses que eles são muito famosos até hoje, tipo Zeus, Hera, Ares, que é deus da guerra, Hades, deus do inferno, e assim vai, tá? Tem bastante aqui. Lá na página 161 fala sobre o divino africano e o afro-brasileiro. O divino africano, para os africanos, eles não são formato de humanos também. A divindade para eles, o divino para eles representam em forma de máscaras, em formas de estátuas, tá? Como na África existem muitos povos, muita cultura, então não dá para distinguir de falar somente um, assim como os indígenas, porque eles são em muitos. Então, aqui no livro, ele vai explicar para vocês, a gente vai explicar para vocês na página 161, a cultura dos uiurubás, entendeu? Dos povos uiurubá, que estabelece uma certa relação com a divindade. Na mitologia dos urubás, eles são politeístas também,
entendeu? E eles acreditam nos orixás, né, que é os espíritos ou deidades que refletem as manifestações de Olodumare, entendeu? E eles acreditam em Exu, Ogum, Xangô, Iemanjá, Oxizí, Lanzan, Oxalá, tá? Esses são da tribo Uiorubá, tá? Então, no livro só fala dessa porque tem várias, eles acreditam em vários deuses também, e como são muito grandes. Eles têm, lá na África tem aproximadamente 2.000 línguas, então não tem como te falar somente um deus, um ou mais deuses representam toda a África, tá bom? Vocês vão, qualquer dúvida, perguntar na agenda. Vocês vão fazer a página 163, 164 até a página 166. E até a próxima aula.